Aham. Olá! Será que dá pra gente falar sem microfone ou você prefere microfone? Microfone? Que coisa é essa, chique? Não, os fonezinhos que você tinha Ah, melhor. tá, você tá bom, som. Como é que você tá, Eu tô querida? e você? Também, ó, meu marido tá aqui te mandando um beijo, ó. Abração. E aí, ó? É um Tudo cara bom? você. Eu tô ótima. Ai, que Foi horas são aí agora? 4 horas da tarde. Ai, que delícia. Como é que tá o tempo, Cláudia? Bom, tava bastante sol aqui até ontem. A gente tava até brincando que tava no verão. E aqui, na verdade, é primavera, né? Então, Aham. mas hoje já deu uma esfriadinha. Aqui, quando aparece um solzinho, vai todo mundo pra rua. Aproveitar, né? Você tá Eu morando onde no Canadá? moro em Vancouver, numa cidade chamada, na verdade, nos arredores de Vancouver, numa cidade chamada Coquitlam. Mas aí a gente diz que mora em Vancouver, né? Fica 20 minutos de Vancouver. Ah, do lado, pertinho mesmo. E aí, ó, dá boa noite para todo mundo que está entrando. Todo mundo está querendo morar no Canadá. O que que você Ah, acha? Uma é? boa ideia? Pois é, aqui é bom, né? Mas tem as dificuldades também de estar longe da família, né? Longe da nossa cultura, do nosso povo. Não é tão fácil, mas a gente vai se acostumando, né? Eu acho que assim, quando a gente pensa em morar fora, né, morar, toma essa decisão, o Canadá é uma das melhores opções. Você concorda? Concordo, concordo, porque ele tem as facilidades para ajudar na imigração, né? Junto com a Austrália, Nova Zelândia também. Então, foi por isso uma das razões que a gente optou pelo Canadá há 17 anos atrás. Ah, então, ó, boa noite para todo mundo que está entrando, todo mundo que daqui a pouco vai estar no Canadá, lá com a Cláudia, né, abrindo uma clínica em sociedade. Olha que coisa boa. Opa! Cláudia foi da minha turma de faculdade, minha grande amiga. Fico muito feliz de estar te recebendo aqui. Eu que estou Obrigada pela sua disponibilidade. muito obrigada pelo convite. Né? Um dia inteiro, né, de estudos, trabalhando. Ainda teve esse tempinho aqui pra gente. Ah, gosta de estudar, né? Isso é fácil, né? A gente só vai, É, né? é verdade. Então, vamos fazer o seguinte, Cláudia, eu vou te pedir para contar um pouquinho da sua vida aqui no Brasil, antes do Canadá. Conta Certo. aí pra gente da graduação, para as pessoas que estão aqui. Pois é, antes de eu me graduar em odonto, eu fiz graduação em letras. Então, eu sou professora de inglês há muitos anos. Então, esse contato com a língua inglesa sempre me atraiu em querer ir morar fora. E quando eu me formei em letras, eu fiz na UERJ e eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa e eu fui morar na Inglaterra. Morei lá um ano. Então, quando eu voltei ao Brasil, eu já sabia que um dia eu queria morar fora. Aí eu fui fazer odonto, que na verdade a odonto foi o segundo curso da área de ciências que eu escolhi, porque antes de letra eu tinha feito 3 anos de medicina e na época eu parei. Parei por razões pessoais. Então, quando no futuro eu quis voltar para biomédica, eu resolvi fazer odonto. E eu gosto muito da minha área. Então, aí nesse meio tempo eu já estava me casando, meu marido também tinha essa vontade de morar fora. E aí a gente foi pensando em como fazer isso, né? E na época eu fazia odonto e eu dava, sempre dei aula de inglês em horário parcial. E um dia um aluno meu veio falar para mim, né? Professora, você sabia que o Canadá está aberto à migração? E eu, na verdade, não sabia. Aí eu cheguei em casa, comentei com o Marcelo, meu esposo, e a gente começou a procurar na internet como é que era esse negócio de imigrar para o Canadá. E aí a gente pegou todas as informações. Nessa época eu já era formada, já estava terminando a odonto. Acho que, se eu não me engano, já tinha um ano de formada, alguma coisa assim, quando a gente iniciou o processo de imigração. Então, nós fizemos esse processo no Brasil ainda. A gente tinha assim todo o perfil que precisava, Qual era esse perfil, Cláudia? O que que é o perfil que você diz? a pontuação, né, que você tem que atingir. Isso aí é o processo para você já vir como residente, né? Há outras formas de vir.
não vai falar muito sobre visto aqui. Na verdade, eu nem tenho muita informação. Até eu passei para você o contato de uma amiga, se você depois quiser liberar para o pessoal sobre essa questão de visto. Então, no nosso caso, a gente, como queria imigrar já como residente, a gente viu que a gente atingia aquela pontuação. É você ter experiência profissional, você falar inglês fluente, eu também falo francês fluente. Então, aí tem a idade. Então, tem uma idade, assim, limite, né? Que, se eu não me engano, acho que hoje em dia até 40 anos ainda é fácil você imigrar como residente. Então, a gente estava assim, tava tudo indo. A gente já tinha um filho, já era casado. Então, você sendo casado, você ganha mais pontos. Aí a gente viu que a gente estava dentro daquele perfil, a gente falou assim, vamos tentar. Então, precisava assim de uma série de documentos para provar tudo que você, né, diz que você tem, cartas de referência. Então, eu lembro que a gente, na época, correu atrás disso e meu esposo é muito organizado e ele fez como se fosse assim um dossiê, né, de toda a nossa vida. Vocês fizeram sozinhos isso? A gente nunca teve orientação nem ajuda de ninguém. Aí a gente começou a se capitalizar financeiramente, porque também um dos quesitos, né, um dos pontos é esse, você tem que ter uma reserva financeira. E a gente não... Ainda mais se tinha um filho, né? Filho, exatamente. Então, aí a gente, acho que demorou tipo uns 6 meses para a gente colher tudo que a gente precisava em relação a papel. Aí a gente enviou tudo isso para o consulado, né? E assim, Deus foi tão bom com a gente e era plano de Deus a nossa vida isso, que a gente, em um mês, a gente já tinha a nossa residência na nossa mão. Então, nossa, muito rápido. Então a gente até se assustou um pouco, né? Porque a gente falou, meu Deus, aconteceu, e agora? Então aí a gente começou a fechar a nossa vida no Brasil e a gente veio cá. Então tem 17 anos que eu cheguei aqui, né? E chegamos com um filho só, na época que tinha 4 anos, o Rodrigo. E aí eu comecei a ver como é que seria para mim, no caso, né, voltar para odonto. E na época, para ser dentista direto, era um processo muito caro. Só tinha um meio para ser dentista. Hoje em dia tem duas formas. Então, na época, você fazia uma prova teórica, que eles chamam de prova de conhecimento, né? O Knowledge Test. E aí você tinha que ter uma nota assim, muito alta. E aí você se candidatava à universidade. Se você fosse aprovada, você faria, na época, eram 2 anos. Mas assim, isso aí era algo assim, muito caro. Era tipo $250 mil a 300 mil. Nossa, E eu exorbitante, né? É exorbitante. Aí eu não tinha esse dinheiro. Eu, como residente, poderia ter pedido um empréstimo estudantil, mas na época, como recém-chegado, eu fiquei assim com medo, né? De depois ter que pagar isso, né? Depois tem que pagar. E o Marcelo, na época, estava trabalhando, conseguiu Sim. trabalhar na área dele. No início a gente nunca trabalha na nossa área, né? Não. O Marcelo, quando chegou aqui, o primeiro emprego dele foi de padeiro. Eu vendi carro, eu trabalhei numa loja, eu era caixa da Best Buy, que é uma loja de eletrônico. Então a gente faz de um pouco de tudo quando a gente chega, porque você tem que viver, a vida é cara, né? Claro. E foi muito legal essa experiência no início, né? Hoje em dia eu falo que foi legal, na época foi bem difícil. Se adaptar a essa realidade, né? Ô, Cláudia, você me passou o contato do visto, as pessoas estão perguntando aqui, a live vai ficar salva, e aí quando eu salvar eu vou colocar o comentário com o e-mail dela, que aí todo mundo pode acessar, é sua amiga, né? Isso. Então tá, pode deixar, pessoal. Outra coisa, a caixinha de perguntas aí tá aberta, quem quiser fazer perguntas para Cláudia, esse é o momento. Ok, aí eu vou escrever aqui, né, que eu nunca participei. Tô vendo várias pessoas aqui, mas aí eu ainda não estou vendo perguntas. Mas enfim. Mas aí as perguntas eu vou triando aqui para você. Não se preocupa, não. Então, continuando, né? Então, na época, para mim, era muito, muito caro, né? Eu segui. Claro! E aí eu descobri que tinha essa opção de ser higienista dental, que é uma opção... Conta isso pra gente. É uma opção bem legal, porque assim, ela é bem mais em conta financeiramente e é uma profissional que não existe no Brasil, né? Então, assim, de cara eu já vou dizendo que a higienista dental, ela não é a THD, porque muita gente fala isso. A Cláudia é THD. Não. Isso. No Brasil é um curso técnico rápido, né? Que eu acho que dura, não sei se são 6 meses, alguma coisa assim. A higienista dental aqui, na província onde eu moro, que é a Colômbia Britânica, eu fiz um curso de 3 anos para me tornar higienista dental.
E o interessante é que eu até comentei com você, que é um curso que você não precisa ser dentista para você fazer. Qualquer pessoa pode Qualquer fazer. pessoa pode fazer. Então, por exemplo, se algumas pessoas que estão assistindo essa live gostariam de se engajar na odontologia, mas não são dentistas, é uma ótima profissão também, entendeu? Porque é Entendi. legal. Assim, o que eu faço então? É. É aquela profissional que ela que faz o check-up do paciente. O paciente normalmente vem ao consultório a cada 6 meses. Então, esse paciente é atendido pela higienista. A gente recebe o paciente, você checa toda a história médica do paciente, vê se tem alguma mudança de medicação, porque sempre tem um histórico diferente, né? E aí você vê se o paciente precisa de tirar radiografia, se está na época. Se está, você tira. Se não, você já parte para fazer a higiene, né? Que é a raspagem supra e subgengival. Então, a gente tem esse acesso, né, à área subgengival. Você pode aplicar anestesia se for necessário. E aí você tira qualquer dúvida que o paciente tem, porque muitos pacientes às vezes vêm e eles só querem fazer limpeza, que é muito comum. O paciente vem muito frequente ao consultório e só quer fazer limpeza. Se estiver na época de fazer com o dentista, aí no caso você chama o dentista que passa rapidinho na sala, vê a radiografia que você tirou, ou tira alguma dúvida que o paciente tenha, e aquilo é rápido. Aí o dentista sai e a higienista que termina, e aí o paciente vai embora, né? Você passa todas as instruções de higiene oral, que também faz parte da nossa profissão. É uma profissão muito legal e o nível de estresse é muito baixo comparado ao nível de estresse do dentista. E Mas além se tiver que fazer alguma restauração. Não, não. A gente só trabalha com essa parte de raspagem como se fosse um periodontista, mas a gente não faz cirurgia. A gente só faz essa parte de todo o controle da saúde gengival. Então, é um profissional aqui no Canadá é muito respeitado. A higienista é um profissional que trabalha muito com prevenção. É a profissional que mais vê o paciente. A gente vê mais o paciente do que o dentista. E que mais? Então, como eu disse, a gente pode fazer da anestesia e é um elo muito bom que você tem com o paciente. Então, funciona bem para pacientes, por exemplo, quem é fumante, né? É uma oportunidade de você falar sobre cessar o fumo. Então, tudo isso faz parte do nosso hall de atividades. E A além disso, Bianca tá comentando aqui, Cláudia Bianca, dá um beijo aí para Bianca da nossa turma. Renatinha entrou, a Ellen entrou. Ó, a Ellen no Instagram, olha isso. oi, Ellen, Só hoje, você para fazer isso. sou eu. Bianca tá comentando aqui, ó, Ah, que hoje em dia aqui no Brasil a gente não fala mais THD, a gente fala TSB, que é Técnica em Saúde Bucal, que bom saber. precisa o curso precisa de nível médio pela quantidade de carga horária, dependendo da organização, no mínimo 2 anos. Legal, legal. Eu não sabia disso. Obrigada, Bianca, pela atualização. A Renatinha mandando beijo aqui. Então, o legal da profissão de higiene é que é bem flexível. Então, se você quiser trabalhar poucas vezes na semana, você trabalha, entendeu? Depende do tipo de emprego que você arrumar. Eu, no momento, só trabalho 3 dias, porque eu estou estudando, né? Estou no processo para ser Uhum. agora. E é uma profissão muito, muito bem remunerada. Então, eu recomendo. E me diz uma coisa, esse curso que você fez de 3 anos, ele é um curso muito caro? Dá para trabalhar para pagar o curso? Olha, não. Primeiro que para você ser higienista aqui, para você começar o curso, se não mudou a regra, você precisa ser residente. Entendi. É uma das diferenças. Eu não sei se isso já mudou. Eu até consultei uma amiga minha, que ela deve estar aí assistindo, a Brenda, e ela acabou de terminar o curso e ela não soube me responder isso. Ela acha que sim. Então, o que acontece? Quando eu decidi fazer isso, porque isso aí era a forma mais fácil de eu entrar na minha área, até financeiramente falando, eu peguei um empréstimo estudantil. Então, por ser residente, o governo te dá um empréstimo a juros muito baixos e você só precisa começar a pagar depois que você se forma. E Entendi. foi isso que eu Tá. terminei de Olha pagar. só, a Paula fez uma pergunta importante aqui. Paula, eu já vou entrar com a sua pergunta. Deixa eu só responder aqui, ó. Perguntaram assim: não é difícil para uma dentista já formada no Brasil não poder exercer a profissão no Canadá, ou seja, não ser dentista no Canadá? Tem muita coisa Olha, envolvida, né, Cláudia? tem muita coisa envolvida, né? Eu estava até comentando com Marcela há pouco sobre isso, né? Uma coisa você tem que querer vir morar fora do país, né? Então, Uhum.
A vontade de... A gente veio, a gente gostou. A vontade de ficar aqui, ela era tão grande que você acaba se submetendo a algumas coisas, entendeu? Como eu disse, eu trabalhei em outras áreas, eu trabalhei em loja, vendi carro, meu marido foi padeiro. Então, assim, importa. Isso, sinceramente, não importa. E no caso de higiene, eu continuo na... Então, assim, aí Uhum. pergunto, mas então por que que você agora quer ser dentista? Pela razão que o processo para ser dentista, hoje em dia, você tem o outro processo, né? Você tem a oportunidade de não pagar aqueles 250 mil dólares e você... Essa foi a pergunta da Paula. Qual é a outra possibilidade? Isso, então a gente tem essa possibilidade de você fazer provas. O que eles chamam aqui de challenge the exams. Challenge quer dizer desafiar. Então você desafia que você é capaz de passar e aí você estuda, você fica verde de estudar e aí você faz as provas. E aí, se você conseguir passar em todas as provas, no final você já ganha a sua licença. E E aí, quais provas são, Cláudia? a prova é uma prova de conhecimento teórico, por exemplo. Isso aqui é um livro meu, a grossura de um livro. Isso aqui é só farmacologia. Eu tenho 12 livros desse. Então, assim, então a primeira prova é a prova de conhecimento, é uma prova muito, muito braba. Eu ainda não tenho Conhecimento o quê? todas as matérias da faculdade. Tá, Todas. do básico até a clínica. Então, é muito forte. A gente aprende muita medicina, você tem que saber muita coisa. E você tem que estudar áreas que, por exemplo, eu nunca gostei de orto. Hoje em dia eu tenho que saber orto. Entendeu? Então, é o preço que você paga, né? É aquela sua pergunta anterior. Você tem que pagar o preço e querer ficar aqui, né? E se identificar. As pessoas estão perguntando quanto custam essas provas. Então, assim, se você conseguir passar de primeira em todas as provas, eu ainda não fiz nenhuma prova porque veio a pandemia, e a pandemia atrasou um pouco o meu processo. Mas foi até bom porque eu estou estudando mais e mais, né? Mas se você conseguir passar, porque você paga por prova. Se você não passar na prova, você tem que fazer de novo, aí você paga de novo. Cada prova Uhum. tem 3 chances para você tentar. Sendo que a última prova agora houve uma mudança recente, a última não, desculpa, a clínica é a terceira prova. Essa prova também eram 3 vezes, mas eles mudaram agora, você pode prestar indefinidamente, então isso facilitou, né, um pouco. Então, assim, vamos dizer, teoricamente, se a pessoa conseguir passar nas 5 provas direto, de uma única vez, juntando. 5? São 4, mas essa última ela é atrelada com mais umazinha, ela vem junta. A última prova é o board, que é a mesma prova que é feita pelos alunos de odontologia formados aqui. Eles se formam em odonto e fazem o board, que é a última prova, e ela vem junto com uma outra pequenininha prova, que aí a gente acaba dizendo que são 4, mas são 5. Tá? Então, resumindo, a primeira é uma prova teórica, a segunda é uma prova assim, de casos clínicos, que aí Ai, que envolve legal. a radiografia, caso de paciente, medicação e tal. A terceira é a prova clínica, que é Você essa aí. faz um procedimento? Não, a prova clínica não é feita em paciente. A prova clínica é feita em manequim. Ah, entendi. Então, assim, para cada prova dessa tem um preparatório, um cursinho, tipo um cursinho pré-vestibular, né? A tia Mônica Aham. e a tia Mônica ia me ajudar. Já tem até a prova, né? Já tem até Pois com as é. questões. Então, assim, somando tudo, os cursinhos, né, pré-vestibular e com as provas, e na prova clínica tem também o material. Isso tudo eu estimo que vai ficar nos 50 mil dólares canadenses. Mas Caro, né, Cláudia? é caro. Por que que hoje em dia isso aí começou a ser possível para mim? Porque eu já trabalho na minha área, né? Eu trabalho Uhum. tenista, eu trabalho então 3 dias, e aí eu já ganhando o dinheiro daqui, fica mais fácil. Então eu estou indo devagar, estou pagando, né, as minhas despesas e tá dando certo, né? Vamos ver daqui para frente o que vai acontecer. Mas vai dar tudo certo. Muito bom, né? O que eu acho que as pessoas perguntaram, né? Quando você toma essa decisão de sair do país, tem Uhum. as vantagens e as desvantagens. Então você tem que se adaptar. Então você trabalhar como higienista foi uma adaptação para você. Você é bem remunerada, tem uma qualidade de vida muito boa
que era o que você queria, né? Quando você se mudou, e agora você está almejando algo a mais, né? Exatamente. Eu acho E que isso é uma coisa muito pessoal. é verdade. E tem outras formas também de você trabalhar na odonto, né? Isso que eu queria saber. É, Só vou te perguntar uma coisa antes que o Ricardo, seu amigo desde a época do colégio, ele escreveu aqui. Ricardo! Ele está perguntando É. se no Canadá o dentista tem que pagar um seguro tão caro como aquele que é pago nos Estados Unidos. Sim, exatamente. Isso aqui é importante. Eu não sei quanto tá a anuidade, mas eu acho que é tipo uns US$ 3.000 por ano. E isso aí é super importante, porque assim, os pacientes, né, tem muito paciente que não tem muita paciência. Se tiver alguma coisa que estiver incomodando, ele vai lá e processa o dentista. Igual Então, nos Estados Unidos, né? Muito comum. exatamente. Então, isso aí é uma forma que tem que acontecer e todo mundo tem, entendeu? Deixa eu só te fazer mais uma pergunta antes de você contar aí as opções. Perguntaram aqui na caixinha quantas vezes uma pessoa pode fazer todo esse processo? Quantas vezes ela quiser, ela puder? Eu falei que cada prova você tem 3 chances. Então, primeiro, você vai para a prova de conhecimento. Aí você tenta a primeira, tenta a segunda. Se você na terceira não passar, você já está fora. Você não Para pode. sempre. Ah, Infelizmente. entendi. Cruel, né? É cruel. Então, assim, todo mundo que foca nisso, a galera ou passa de primeira ou passa de segunda. Porque se você for para a terceira prova, aí é o pânico geral, né? Então, Caramba, que pressão, né? as pessoas que eu conheço que são dentistas aqui, ou passaram de primeira ou de segunda. Entendeu? Ai, que bom. Que bom. A Bianca tá perguntando em que cidade que você tá, né? Eu tô perto de Vancouver, numa cidade chamada Coquitlam, mas é Vancouver. Vancouver. A gente já tá programando aqui a visitar você. Oba, eu quero. Todo mundo Deixa passar essa pandemia, né? quer. Mas aí você quer Isso. outras coisas. Então, conta pra gente, que eu acho que foi uma coisa muito legal que você me falou, que você tem o dentista, Uhum, tem a higienista, que é como você trabalha agora, e uhum. tem outras opções, não é isso? Quais Isso. são essas outras opções? Então, o que eu acho bem legal é que o dentista internacional chegando aqui, ele já pode ser auxiliar. Aí, dependendo da província onde você more, às vezes você vai ser auxiliar direto, como em Quebec é assim. Eu tenho até amigos que moram lá e passaram por isso, né? Oi, Orlando e Renata, tô falando de vocês. Mas aqui, por exemplo, em British Columbia, aqui não. Aqui o dentista precisa fazer uma provinha, que dizem que não é difícil, para o dentista, né? Porque sendo dentista, isso fica mais fácil. E aí você ganha a sua licença para trabalhar como auxiliar. E aí você vai ser auxiliar do dentista. A gente vê muitos dentistas trabalhando aqui assim, porque é uma forma de você primeiro ver como é que funciona, todo o andamento da Juntar um dinheiro, não é? e ver se é isso mesmo, se você quer ficar mesmo no Canadá ou não, porque nem todo mundo fica aqui, entendeu? Claro. Assim, viver fora do país não é para todo mundo, né? Tem gente que sente Aham. saudade da família, eu também sinto, mas assim, na época foi a nossa escolha, né? Então, a Uhum. saudade sempre existir, mas a gente aprende a conviver com isso. A questão do frio também, né, Cláudia? E aqui na nossa província, aqui em Vancouver, na verdade, não acho que é muito frio, só que aqui chove muito. Então, tem muitas pessoas que não gostam da chuva. Então, Uhum. entendeu? Então, se vier o carioca para cá, né, como a gente, eu sinto muita saudade da praia, eu quero ir na praia todo dia. Então, I'm so sorry, não vai rolar. Ah, olha só, tem uma mensagem especial aqui para você. Ah, Cláudia é a melhor dentista do mundo. quem No é? telefone do seu marido. Quem escreveu foi o Nicolas. Meu Ai, que fofo, que gracinha. filho aqui, né? O Nicolas vai fazer 12, o Tem a Rodrigo vai. idade da Lelê. Eu lembro que nós ficamos grávidas juntos, Foi, então né? o Nicolas nasceu aqui. Foi quando o Nicolas nasceu que a gente voltou para o Brasil, né? Tem essa parte da história também, né? Que a gente... Eu lembro que você me ensinou a botar o secador de cabelo para ver se ela dormia. Que a Letícia não dormia, não fazia o barulho, não dormia de jeito nenhum. Você calma, vai dormir alguma hora. Põe o secador para fazer o barulho. É isso aí. Lembro disso. Conta pra gente. Então tem a opção de auxiliar,
Tem a opção de higienista e de dentista. Tem mais alguma? Mas tem uma auxiliar aqui que ela se chama Chair Assistant. Não, Chairside Assistant. É uma auxiliar que, por exemplo, como eu disse, aqui o dentista chega, na minha província, teria que fazer uma provinha para virar auxiliar. Ou se ele não quiser fazer provinha, ele vai direto ser essa Chair Assistant, que aí o que ela não pode fazer, ele ou ela? Não pode fazer procedimentos intra-orais. Você não pode tirar radiografia, você não pode fazer moldagem, você só está assistindo o dentista ali, segurando o sugador, ajudando no resto, mas nada de procedimento intraoral. Então, muitas pessoas também assim, acabam fazendo isso e depois ou vão para outro caminho ou fazem a prova e tiram a licença de auxiliar, entendeu? Então, é muito comum essa profissão também, tá? Aí, além dessa profissão, então a gente já falou de 4. Quatro. Tem ainda o técnico de laboratório, que é igual no Brasil, eu não tenho nem muita informação sobre esse. Uhum. Outra profissão que é nova para o Brasil, ela é chamada de denturist, é o denturista. O que é o denturista? É o protético clínico. Então, é uma profissão que você não precisa ser dentista para você fazer o curso. Também é bem legal. Aqui tem uma brasileira que trabalha com isso. E ela fez 3 anos de curso e ela pode atender paciente sem precisar da presença do dentista. Ela tem a própria clínica dela e ela faz todo o trabalho de prótese removível. Tudo que é removível, ela pode fazer. E também é uma profissão legal. Ela diz que vale a pena, que é bem remunerada. Então, é uma outra Interessante, né? para quem é dentista e para quem não é. Então, por exemplo, uma pessoa que seja especialista em prótese no Brasil, se ela não tiver com o gás para fazer esses processos, né, para ser dentista, ela pode fazer curso e ser denturist. Denturist. Diferente, né? Não conhecia essa palavra. É verdade. Que legal. Que legal. 6 opções na área de odonto. Muito bom. Não sabia disso. Perguntaram aqui se precisa de certificação em língua inglesa. Precisa, né? Provavelmente. É parte de visto, né? Você tem que saber o tipo de situação que você vai chegar no país. Se você vai vir como residente ou se você vai vir como estudante, que muitas pessoas às vezes chegam como estudante primeiro, aí fazem... Por exemplo, uma forma que eu vi já uns 3 ou 4 brasileiros dentistas chegando aqui, eles vêm fazer mestrado na área administrativa. Olha só. Esses em especial, eles vêm pela área administrativa porque eles já caem na odonto, trabalham na recepção, pode ser um gerente de clínica, e ele logo em seguida já consegue a residência. Então, muita gente opta por essa forma para poder conseguir a residência rápido, entendeu? Mas tem que fazer o mestrado em administração. Bianca está aqui, Cláudia, comentando como professora sempre. Que bom reforçar aqui que o protético não pode atender paciente no Brasil, embora, infelizmente, a gente ainda veja esse tipo de situação. Verdade, né, Bianca? Aqui no Brasil isso aí é uma prática ilegal. Pois é. Cada vez vê menos, e a gente espera que a gente veja menos. Eu acho interessante no Canadá ter essa mentalidade diferente, né? Exatamente, mas é só se fizer esse curso. Esse curso. É diferente. Legal. O técnico de laboratório, não, ele vai ter acesso ao paciente só através do dentista. Tá, me conta o seguinte, o que aconteceu no meio de tudo que você desistiu do Canadá e voltou para o Brasil? Pois é, aí o nosso segundo filhinho nasceu aqui, o Nicolas, e na época foi o início do governo da Dilma, em 2010, e a gente se animou que o Brasil estava dando uma melhora, né? A minha família querendo a gente de volta, e meu marido conseguiu uma boa oportunidade no Rio, e a gente juntou o útil ao agradável, eu com o neném pequeno, querendo ficar perto da família, aí ele conseguiu essa oportunidade legal, e a gente fechou a nossa vida aqui e a gente voltou para o Brasil. Entendeu? E aí? Foi legal, a gente não se arrepende. A gente sempre diz isso, a gente não se arrepende disso. Foi ótimo o tempo que a gente ficou. A gente ficou 6 anos no Brasil, no Rio. E depois? Aí depois a gente viu que, assim, economicamente o Brasil não tinha melhorado nada. Doce ilusão. Não, mas como eu disse, foi bom. E a gente resolveu voltar para cá, porque a gente aí já era cidadão, eu já tinha a minha credencial aqui como higienista, então foi fácil, né, começar a vida de novo.
E aí foi isso. Então tem 5 anos que a gente voltou para cá e retomamos isso Para o aí mesmo lugar? para o mesmo lugar. É, sempre para Vancouver. E aí foi nesse período que eu estava no Brasil que teve essa nova forma de fazer odonto, de fazer o processo para ser dentista, né? Porque, como eu disse, quando eu cheguei aqui não tinha. E aí eu comecei a me animar. Eu falei, opa, então hoje em dia existe a possibilidade. É, né? Aquele valor exorbitante, 250 mil, nossa, Mas, imagina. mas, Mônica, tem ainda várias pessoas que optam em fazer esse processo e de ir para a universidade e pagar esse valor. Ah, não, deve ser uma experiência incrível, né? Deve ser, mas se puderem pagar, né? Deve ser uma experiência realmente muito interessante. A Camila perguntou aqui, Cláudia, se a gente precisa fazer especialização antes de ir para o Canadá, se faz alguma diferença? Pro processo dentista não faz diferença nenhuma, entendeu? Você pode ter pós-doc que isso não vai te ajudar. Pode te ajudar, por exemplo, se você é especialista em orto, né? Então é claro que na parte de orto você vai se dar super bem. Que aí não é o meu caso, né? Eu não sou... Orto para mim sempre foi um terror. Por isso que eu sempre falei. Mas assim, vai te ajudar na hora de estudar, de você saber mais a sua área, né? É, mas não vai valer como uma especialidade depois que você validar. Não, tanto que há pessoas têm ainda o outro caminho que eu não mencionei, que, por exemplo, se você é especialista de orto e você quer ser especialista de orto aqui, você tem um outro processo que você faz só a primeira prova, que é a primeira prova que eu vou fazer, e aí você vai se candidatar à vaga específica de especialização de orto, mas quando você pegar a licença, você vai ser só especialista em orto. A Priscila falou sobre isso, que ela tem uma amiga de horta, só pode trabalhar com aquilo, não pode fazer clínica, não pode fazer mais nada. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, se o tal especialista ele decide fazer o caminho para ser dentista clínico geral, ele no final ele vai poder trabalhar com a especialidade dele, só que não pode fazer marketing disso. Ele não pode dizer que ele é especialista de horta. Não pode divulgar porque ele era especialista aqui no Brasil. Ele vai poder. Entendi. O Gabriel está perguntando aqui quanto tempo, você sabe, dura a graduação de odontologia no Canadá? Quantos anos são? Quem faz o curso? Fazer primeiro um bacharel, que dura de 3 a 4 anos, um bacharel na área de ciências, e depois você se candidata à faculdade de odonto, que são mais uns 4 anos, eu acho. Então é no mínimo aí uns 7 a 8 anos. Gabriel já se formou aqui. Gabriel, pronto, já pode ir para lá. Não tem essa preocupação. Sabe o que eu fiquei pensando, Cláudia? Quando você fala assim, que essa prova, né? A primeira prova é uma prova geral, que cai tudo assim que a gente estudou na faculdade. Eu fico pensando que para uma pessoa recém-formada, talvez seja mais fácil. Você não Sim, acha? porque pra gente que se foi no ano de 2000, eu tô ralando. Não é? Não, porque aí a gente acaba indo para um caminho, para o outro, fazendo mais a área que a gente gosta, né? Sim. O básico que não tem influência no que a gente atua, a gente esquece, é óbvio. Mas assim, eu acho que talvez fosse um bom momento para uma pessoa que está no Brasil e se formou, não tem, né, um trabalho, um emprego público, não tem um vínculo, nada que ancore essa pessoa aqui, talvez fosse um bom momento, Sim. né, para tentar isso. Acontece que a maioria das pessoas, isso não acontece depois que você se forma, né? Muita gente quer investir no país onde está, no Brasil, no caso. Não, aqui vai dar certo. Quando a gente é mais jovem, a gente acha, né? Não, vamos tentar aqui. Eu dou uma força para quem quer tentar mais um pouco. Mas se a pessoa já tem na cabeça que quer sair do Brasil, seria realmente uma ótima oportunidade. Você Não sai, é? já foca, né? Com Porque tudo fresquinho na cabeça, né? é verdade, é verdade. Pois é. Você falou farmaco, né? Não, eu tô feliz porque eu tô bem em patologia, ó, graças a Deus. Mas Verdade. farmaco é terror. E cai muito. Farmaco e pato são as duas matérias que. Adoro. Olha só, a Camila fez uma outra pergunta, mas eu acho que a gente pode responder da mesma forma. Se o mestrado não faz, também não conta para validação. Você falou pode ter pós-doc que não vai fazer diferença. Diferença no processo. Eu acho que esses títulos assim que a pessoa tenha pode adiantar alguma coisa se você seguir a vida acadêmica, né?
Então, se você, por exemplo, tiver um mestrado e quiser vir aqui fazer um doutorado e faz o pós-doutorado aqui, se você tiver esse foco de querer continuar na vida acadêmica, eu acredito que tudo que você fez no Brasil vai te ajudar. Mas, Claro. mas no meu caso, assim, eu estou focando em clínica, né? Em trabalhar em Aham. clínica. Então, isso realmente, para o processo, não adianta em nada. E aí, quando você conseguir, assim, você vai terminar suas provas, né? Uhum. Você vai conseguir validar o seu diploma, aí você abre um consultório ou você trabalha no consultório de uma pessoa? Qual é a prática comum aí? Olha, normalmente, assim que a pessoa pega a licença, você trabalha com outra pessoa, são os associados. Aí Associados. Ah, você ganha uma porcentagem do que você produz e, e assim, você não tem despesa nenhuma, você só ganha aquela porcentagem que normalmente é 40%. Mas assim, a maioria das pessoas, o que eu vejo é que você trabalha para outros dentistas só por um tempo e aí e depois você depois? voa, né? Aí você vê o que é melhor para você, cada um tem o seu sonho, né? Mas eu vejo Perfeito, começando assim mesmo. Mas mesmo assim, perfeito. não, né? Porque 40% e você não ter mais despesa nenhuma, Claro. E a odontologia, ela é bem vista e ela é valorizada no Canadá pela população. demais, demais. Aqui, assim, o que a gente vê é que todo dentista que investiu aqui, todo mundo está muito bem. Tá muito bem. Muito bem, Eu muito bem. Um dos meus chefes, ele é do Irã, ele chegou aqui há muitos anos. Ele é gente boa, é um dentista que enrolei. É o dentista que tem mais especialidades que eu já vi. O homem faz de tudo. Ele faz de pério, a implante, a orto, tudo. Então, ele viu na clínica e ele, assim, tá muito bem. E que bom, sabe? Muito bom para ele. Ótimo. É, Porque a população valoriza, se preocupa, entende o valor da saúde. com certeza. E aqui também a parte de seguros dentais, isso é bem interessante, porque no Brasil o seguro não paga muito bem ao dentista, né? Então, a maioria Conta pra gente. aqui, assim, a maioria das pessoas tem um seguro dental através do trabalho, então cobre, assim, no mínimo 70% do que você faz no Como se consultório. fosse aqui no Brasil um plano de saúde. Isso, mas é bem pouco que você paga, assim, né? Porque normalmente a tua empresa, meu marido, por exemplo, trabalha numa empresa, aí a empresa dele paga essa parte de seguro dental. Ele acabou de escrever aqui, ó, se vocês sempre em conexão. Que Ele eles acabou de escrever ó, que quase todas as pessoas empregadas têm plano de saúde adicional, isso. com Então, os custos, incluindo os custos da odontologia. Aqui no aí, Brasil não é comum isso. então, por exemplo, se você tem 70, 80% coberto pelo seu seguro, então por isso que as pessoas vão muito ao dentista também. Então, eles vêm a higienista Claro. 2 vezes ao ano. Todo mundo vai fazer limpeza dental 2 vezes Como ao ano. deveria ser aqui, né? Como deveria ser no mundo todo, né, Cláudia? É a prevenção, né? É a prevenção. É, claro. Então, Extended insurance. bem legal. Então, assim, as clínicas trabalham com os seguros. Então, você tendo os seguros que pagam bem ao dentista, então, isso é muito favorável Ótimo. pro. Que não é a nossa realidade aqui, né? Aqui os planos de saúde remuneram muito mal, né? Poucos profissionais trabalham com plano de saúde e É, geralmente não cobrem cobrem os procedimentos mais específicos, assim, mais básicos, né? A Bianca está perguntando aqui se você tem a ideia, Cláudia, assim, do custo de manutenção de um consultório odontológico e qual seria o valor inicial para montar um consultório. Você tem ideia? é muito, muito difícil responder essa pergunta. É. Não tenho, não. Mas eu escuto que Em a pessoa. breve vai ter. Vamos ver. Deixa isso para depois. Isso para depois, Bianca. Ela vai contar para gente daqui a pouquinho. Deixa passar a pandemia, acontecerem as provas, e ela vai contar para gente. Olha só, a Poliana perguntou aqui o passo a passo para ser dentista. Então, assim, né? A Poliana, aluna de graduação, tem muito acadêmico aqui assistindo. O que você sugere, assim, Cláudia? Qual o caminho, qual a dica que você dá, essa experiência toda que você tem, 17 anos aí? Para quem está se formando, no caso. O que você acha? Põe tudo numa mochila e vai. Mais ou menos, né? Eu acho que você tem que ver como que você vai chegar aqui, porque primeiro você tem que saber que tipo de visto que você vai ter. Você não pode chegar aqui sem nada, você tem que estar legalizado para tudo. Aqui a gente não vê imigrante ilegal aqui, não vê.
sabe? Porque no início você vai precisar, às vezes, trabalhar com alguma outra coisa e eles já te pedem logo a permissão de trabalho. Então, a primeira coisa é ver essa parte de visto, né? Se legalizar para ver como você chegaria aqui, mas digamos que você chega aqui como residente, digamos. Então, eu aconselharia se a pessoa que é muito sedentista, a você fazer esse processo que eu estou fazendo agora, estudar para as provas, entendeu? Aí, se a pessoa acha que isso vai ser muito caro, então faz higiene dental. É uma ótima profissão também. Porque assim, a higiene dental, ela oscila em torno de 20 a 40 mil dólares para você fazer o curso completo. Se dependendo, eu estudei numa universidade, na verdade, eu estudei num college aqui, um college comunitário, e era super concorrido para entrar, mas eu quis passar para ele porque também as tarifas eram menores. Então, eu paguei tipo 22 mil dólares para fazer o curso de higiene. E então, se for o fator financeiro for algo, né, que pese para a pessoa, ou então às vezes assim, a pessoa, eu queria continuar na área, mas eu não quero ter aquele estresse de ser dentista, que como eu disse, ser higienista você vai ter menos estresse. Então muita gente opta. Tem uma amiga minha aqui, a Roberta, ela é dentista no Brasil e ela fez higiene dental aqui, ela já tem a própria clínica, abriu a própria clínica só de higiene e ela não quer ser dentista. Mas aí não precisa ter um dentista. Não, não precisa. Você vai trabalhar só com essa parte de raspagem gengival, né? A parte da limpeza. E aí você pede para o paciente frequentar o dentista para fazer o check-up e qualquer outro procedimento que precise. É interessante, porque aí o paciente, a cada 6 meses, ele marca com a higienista ou ele marca com o dentista, se são ambientes diferentes? Se forem ambientes diferentes, a cada 6 meses com a higienista e com o dentista com... uma vez ao ano. Era obrigatório ser uma vez ao ano. Hoje em dia caiu essa regra, que era uma regra que a gente chamava de 365 dias, que vale um ano, né? Então, hoje em dia não é obrigatório o paciente ver o dentista a cada ano. Mas a gente, como higienista, a gente continua estimulando, né? Ver o dentista, porque você Claro. precisa a radiografia, ver o que tem ali embaixo. Olhando, não dá. Claro, claro. A Ana Carolina está perguntando aqui se você tem uma estimativa do salário de um dentista no Canadá. É mais alto do que no Brasil, né, Cláudia? Acabou, não precisa falar mais nada. É bem mais alto, não é? Se não fosse mais alto, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo agora. Vale a pena, Ana Carolina, o salário super vale a pena. Assim, assim, como esse meu chefe, né, já chegou depois de tantos anos, eu tenho a clínica dele há 12 anos. Nossa, eu acho que ele tira assim 1 milhão por ano. Vambora, gente! Vamos lá, vou botar o e-mail aqui da amiga da Cláudia e ver a parte de visto e vamos providenciar essa ida para o Canadá. Mas na verdade, eu não estou fazendo isso só pela questão financeira, né? Porque eu também pretendo trabalhar muitos anos ainda. É mais para você ter um leque aberto para você, né? Para você ter, de repente, quem sabe, né? Eu trabalhar, porque se eu conseguir trabalhar, vamos dizer que eu consiga ter uma clínica minha, eu posso, por ser dona da clínica, eu posso ter outros dentistas trabalhando para mim. E aí isso também é legal, né? Você ter. Ih, chegou alguém. Começou. Bia, olha só. Oi. O Ricardo está perguntando aqui se você, Cláudia, lida com dinheiro. Assim, você faz a cobrança do paciente, se existe uma tabela ou se existe uma secretária para isso. Ele está dizendo que no Brasil a gente faz quase tudo. Não. Assim, eu como higienista não sei nada da parte financeira. Eu passo pronto, dou tchau para o paciente, see you later, e a recepção que trata de tudo, ela que vê seguro, que aí ela tem que ver qual é a cobertura do paciente, ou se o paciente vai pagar em dinheiro, né? Que a minoria paga em dinheiro, porque aí sai caro, né? Uma limpeza dentária simples, sem radiografia, só a limpeza, polimento e flúor, $250. Então, a maioria das pessoas tem o seguro, né? Mas já o dentista ele já tem ciência, né, de toda essa parte de seguro, que às vezes o próprio paciente pergunta para ele, né? Mas eu quero fazer uma coroa, quanto que o meu seguro cobre? Então, o dentista normalmente tem mais, né, a proximidade dessa parte financeira do que a gente. A higienista não precisa nem se envolver, porque a clínica também não é minha. Talvez a higienista que tem a clínica própria, ela sim, né? Aí ela tem mais. Mas ela deve ter alguém para fazer essa cobrança, né? Essa questão de secretariado, né?
você tiver só uma clínica só de higiene, se for só uma pessoa trabalhando, essa minha conhecida, então, ela faz marcações pela internet, ela não tem recepcionista nem auxiliar. Olha, que barato. Ela economiza, né, na parte de staff. Claro, com certeza. A Camila está perguntando aqui se a média de gastos com validação, né, os cursos e a prova e as provas gira em torno de 50 mil. Meu, Mais ou menos isso que você é, falou, né? Por você passa, volta de, né? né, tem que passar de Esses cursos são online? os cursos para as provas teórica e a prova de caso clínico, ele é dado online. E para a prova clínica, peraí, falei besteira. A primeira prova, que é a teórica, a segunda, que são os casos, são dados online. E o terceiro, que é um preparatório, que aí você teria que ir em alguma escola que dê essa preparação. Aí tem Prática. preparação prática no manequim, que aí eles No vão manequim. ensinar exatamente as etapas que você tem que fazer no dia da prova. Entendeu? Ah, entendi. A Carolina está perguntando aqui se o higienista, o profissional higienista, ele fica mais responsável pela parte de promoção e prevenção. É isso, né? Exatamente. A gente É, faz só é, limpeza, faz a parte. Opa! Você tira toda a fotografia, toda a mudança do histórico médico, né? Você que faz, você que pergunta ao paciente. E às vezes funciona também essa parte de você encaminhar para um outro profissional. Semana passada mesmo eu encaminhei uma pessoa para fazer a biópsia, porque eu suspeitei de uma lesão na borda lateral da língua e a pessoa foi encaminhada por mim. Então isso é legal, isso tudo higienista pode fazer. Pô, bem legal, bem legal. Olha só, deixa eu ver aqui mais perguntas. Ah, sim, a minha amiga Nelise botou aqui assim, Cláudia, sem levar em consideração o custo de vida, Isso. correto? Esse valor aí é só para você estudar. Então, sim, por isso que assim, é legal se você tiver alguém te ajudando. No meu caso, eu tenho meu marido me ajudando, né? Então, porque não dá para trabalhar. Assim, para fazer higiene dental, por exemplo, eu durante os 3 anos de curso eu não pude trabalhar. Mas Entendi. empréstimo, né? E meu marido segurava a onda do outro lado para pagar nossas contas, né? Não dá para trabalhar fazendo curso, né, Cláudia? Não dá, porque eu O tive. curso, ele é full time? Full time, era de 8 às 5 e você vai para casa cheio de coisa para você fazer, de relatório para preencher, e é isso. Puxado, né? Bem puxado. A Camila está perguntando aqui há quanto tempo você está se preparando? Tem a questão da pandemia, né? Tem a questão da pandemia. Eu comecei a me preparar em agosto de 2019. O meu objetivo era eu ter feito prova no passado, mas a pandemia não deixou. Então, e o que acontece? O primeiro passo para você iniciar esse processo é você enviar sua documentação para eles analisarem. E essa parte demorou muito. Demorou 11 meses para mim, para eu ter toda a minha documentação do Brasil aprovada. Simplesmente porque tinha uma fila de dentistas e eu tive que esperar a minha vez. Entendeu? Ah, entendi. A sua amiga que trabalha com vista é a Carla? Carla. A Isso. Carla está aqui, Carla. Ela está Pois dizendo que está à disposição. Se você puder escrever aqui, ó, Carla Bonfim, para quem quiser seguir, quiser escrever aqui nos comentários, é ela que ajuda nessa parte de vista, né, Cláudia? exatamente. Outra carioca. As cariocas estão que estão. Ah, Bianca está perguntando. Bianca, eu vou te chamar para uma live, hein? Pois Já é, anotei aqui. ela tá interessada em vir para cá. Tô sentindo, hein, Ah, Bianca? tá nada, tá super bem, mas eu acho que por causa dos alunos dela também, eu imagino, né? Ó, Quando você faz as provas, você concorre com você mesma, ou existe um número Não, separado de vagas e você precisa ser melhor do que uma possível não. concorrência. Nesse processo que eu estou fazendo, você só tem que atingir o mínimo, que é 75%. Você só concorre com você mesma, né? Se Agora, todo mundo atingir, não vai mudar nada. não, só tem aquela questão do desvio padrão, né? Um pouquinho, né? Que aí, se você ficar ali, aí você tem que pedir muito a Deus para te empurrar para o lado para você passar. Agora, se você escolher fazer aquele outro processo de ir para a universidade, aí a sua nota tem que ser muito alta na primeira prova. Eu escuto dizer que é em torno de 90%. E aí você está concorrendo com várias pessoas, porque aí cada universidade normalmente só aceita 2 ou 3 pessoas por ano. Então, aí Daquela especialidade.
Não, isso para não, não é para especialidade. Aquele outro caminho de você fazer a primeira prova e depois você concorre para pagar o valor grande, né, de US$ 250.000 lá e cursar 2 anos, 2 a 3 anos. Acho que agora está chegando a 3 anos. Ah, entendi. O Ri- Corrido, é. Ah, interessante. O Ricardo está perguntando se a sua clientela de uma forma geral, é de canadense ou Hum. de imigrantes, ou se existe, assim, talvez algum tipo de preconceito Não, com o Brasil. a clientela é geral. Eu, no momento, eu atendo muito brasileiro porque tem muito brasileiro vindo para cá e eles querem ser tratados por uma dentista brasileira. Então, vai muita gente para mim, assim como vai muita gente para outra dentista brasileira. Aqui tem alguns já, né? Então, a gente acaba atraindo muito brasileiro. Mas se você for para uma clínica, chegar numa clínica para você trabalhar, você vai ver de tudo, né? De tudo. E não tem preconceito, né? Não tem, não? Preconceito, não. É porque em alguns países existe esse É, preconceito contra o profissional brasileiro, que é até estranho, uma vez que a odontologia do Brasil ela é reconhecida como uma das melhores do mundo, né? excelente. Não deixa nada a desejar. A gente aqui que chega aqui com o Odonto do Brasil, a gente está muito bem na fita, porque você só tem que tirar a sua licença para trabalhar, mas você tá apto com a mesma qualidade. Ai, muito bom. Deixa eu ver aqui que tem mais perguntas. Quanto que ganha mais ou menos um higienista e um dentista no Canadá? Na lata, assim, depende, né? Não dá. Gabriel que está perguntando, não dá. Entende? A higienista trabalha por hora, o dentista trabalha por produção, entendeu? São raros os casos que você vê alguns higienistas trabalhando por produção. A maioria é por hora e vai depender da província que você mora. Então, aqui em Colômbia Você Britânica, trabalha 3 dias, se o paciente aparecer, você recebe, se não e aparecer, você recebe também. isso, Você a está contratado para aquele período. higienista. Aí varia. No caso, eu, como já tenho experiência, a hora é em torno de US$ 60 a Aí hora. faz as contas. Ele está fazendo, tá pegando passaporte. Mas aí também, assim, quanto mais você ganha aqui no Canadá, mais você paga imposto. Então, às vezes, é melhor você nem trabalhar muito. Então, essa opção que eu estou fazendo dia de trabalhar 3 dias, no final das contas, vai ser até benéfica para mim em relação ao imposto de renda, entendeu? Ah, que interessante, verdade, né? Mas pelo menos os impostos pagos aí são revertidos, né, Cláudia? Tem muita coisa boa. A escola, meus filhos estudam em escola pública, né, gratuita, sistema de saúde é gratuito. Então, a polícia aqui é muito eficiente. A violência não é zero, mas ela é bem, bem baixa. A polícia é bem legal aqui, chega junto. Então, você faz parte, né? Cláudia, eu queria te agradecer imensamente. Dizer que eu fiquei muito feliz. A live vai ficar gravada aqui para quem quiser assistir, tirar as dúvidas. Eu tenho certeza que a Cláudia também está à disposição, com essa doçura dela, essa simpatia. Com Podem mandar mensagem para ela, né, Cláudia? certeza. Como é que eu faço para enviar um contato meu? Através da onde? Não, Pelo e-mail? agora as pessoas vão passar a seguir você. Ah, então tá. Tá ótimo. Tá? O Gabriel tá falando para você separar um quarto para ele. Ah, o Gabriel é meu primo, o Gabriel Maran. É, ele falou, querido ele. Já fica mais, adorei. O Instagram desliga, gente. O Instagram apaga a gente depois de uma hora. Ó, seus amigos estão só te elogiando aqui, Ah, super esperado, que né? bom. A gente, Agradeço muito pela participação, Mônica. Foi um prazer. Um eu que prazer. agradeço, desejo aí para você toda a luz do mundo nessa fase. Obrigada. E tenho certeza que vai dar tudo certo. E depois você vai contar pra gente daqui a um ano, mais ou menos, pode ser? Eu te chamo de novo para você contar como é que foi a experiência, o que caiu na prova. Exatamente. Deus já foi na frente, já preparou tudo. Aí você conta pra gente depois, olha, eu passei, ó, faz isso e aquilo. Tá bom. Carol tá pedindo o nome da amiga. O nome da amiga é Carla Bonfim. Carla Bonfim. Isso. Segue ela aí que ela vai dar as dicas. Olha, muito obrigada a todos que acompanharam a live. Cláudia não existe de tão maravilhosa, é verdade. Ah, muito fofa, muito Peço para você, querida. minha filha. Deus te abençoe, tá? Obrigada, obrigada, Bianca. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Boa noite. Obrigada, Cláudia. Um super beijo para todos. Qualquer coisa é só chamar. Tá joia. Obrigada. Tchau, tchau.